Olá, alunos. Então, seguindo na nossa parte 3 da aula de regulamentação da profissão de mecânico, agora vamos falar aí de higiene e segurança no trabalho, objetivos, normas básicas, insalubridade e periculosidade, acidentes de trabalho, responsabilidade e custeio. Bom, a higiene e segurança do trabalho. A segurança do trabalho objetiva a prevenção dos acidentes de trabalho e suas consequências. O pessoal conhece essa parte aqui como CIPA, né? Eu creio que todo mundo saiba. A higiene do trabalho, por sua vez, atualmente é conhecida como medicina do trabalho, é a ciência que estuda a causa das doenças ocupacionais, objetivando a sua prevenção. Então, segurança e higiene do trabalho. Constitui contravenção penal punível com multa deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho. Então, cabe multa à empresa se ela descumprir essas normas de saúde, higiene e segurança no trabalho. As peças de vestuário e respectivo equipamento individual de proteção, quando exigidos pela autoridade competente, serão fornecidas pela empresa sem qualquer custo para o aeroviário, né? Então, se você precisa utilizar um macacão específico em razão de trabalho com energia elétrica, por exemplo, a empresa é que tem que fornecer todos os equipamentos de proteção individual, o famoso EPI. Cabe às empresas, então, cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho, instruir os empregados quanto às precauções para evitar acidente, adotar as medidas que sejam determinadas pelo órgão regional competente e facilitar o exercício da fiscalização pela autoridade. Então, as empresas ela precisa cumprir e fazer cumprir a norma e instruir os empregados. Basicamente isso. Os empregados, eles precisam o quê? Observar essas normas e colaborar com a empresa na aplicação dessas questões relativas à higiene e segurança. Olha, informar o empregador, isso daqui da forma como foi colocado, há risco para uma pessoa, né? Sei lá, essa guilhotina ou essa prensa, ela tem que ter uma proteção específica, eu tenho que ficar com as duas mãos no botão de acionar, senão pode haver esmagamento e tudo mais. Constitui ato faltoso do empregado a recusa injustificada à observância das instruções expedidas pelo empregador. Então, constitui ato faltoso do empregado quando ele se recusar a receber essas instruções e aplicar essas instruções do empregador. Ato faltoso pode ser punível com advertência verbal, escrita ou até mesmo suspensão. E, além disso, claro, pode chegar até uma demissão, né? E essa demissão, dependendo do ato faltoso, pode chegar a uma demissão por justa causa. E aí você ser demitido sem receber quase nada aí, né, na saída. E também constitui ato faltoso você se negar a utilizar o uso dos equipamentos de proteção individual fornecido pela empresa. Por quê? Porque se você se nega e a empresa não cobra isso de você e acontece um acidente de trabalho, a empresa é responsável. Então, você é obrigado a utilizar, porque a empresa te obriga a utilizar para evitar que a empresa tenha um prejuízo tendo que ressarcir, né, uma indenização e você tenha um prejuízo com a amputação de um membro ou algum problema relacionado. Compete especialmente às delegacias regionais de trabalho, então, fiscalizar o cumprimento dessas normas, adotar as medidas que as tornem exigíveis e impor penalidades cabíveis aí por descumprimento dessas normas. CIPA, muito importante. O que é CIPA? Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Toda empresa privada ou pública que tenha mais de 10 empregados regidos pela CLT, ela é obrigada a manter em funcionamento a CIPA, essa Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Bom, e o que é essa CIPA? Ela vai regular as condições de risco no trabalho, são pessoas, né, agrupadas, são pessoas representantes dos empregados e dos empregadores. E essas pessoas representantes dos empregados, elas são eleitas pelos empregados ali, né? E os representantes dos empregadores são indicados pelos empregadores. Vai ser lá, um gerente, alguém de confiança do dono da empresa ou da empresa. Então, ela vai servir para regular risco no ambiente de trabalho, ou seja, essa CIPA ela vai dizer, olha, tem que mudar isso daqui. E isso é importante, porque vai estar documentado. E a empresa pode ter punição em razão disso. E aí, como a CIPA ela vai cobrar, exigir, né, do empregador,
Quem é eleito como cipeiro, o pessoal fala, né, quem é eleito aí para cipa, ele tem estabilidade provisória, assim como quem vai para o sindicato. Estabilidade provisória lá de 1 ano, não pode ser demitido, depois que é eleito também não pode ser demitido. Depois dá uma olhadinha, quem quiser dar uma pesquisada. Com relação à insalubridade e periculosidade. Bom, a sua atividade, primeiro, importante, ou ela é insalubre ou ela é perigosa. As duas coisas não podem se acumular. Olha lá, insalubridade, toda atividade que expõe o trabalhador ao contato com agente nocivo à saúde acima dos limites tolerados. Pode ser poeira, calor, radiação solar. Quando ultrapassa os limites tolerados, pode ser barulho, ultrapassou os limites tolerados, você está trabalhando num ambiente insalubre. Umidade também. Então, em razão da natureza e intensidade do agente e do tempo de exposição, vai variar o percentual que você vai receber. Se for ultrapassado num limite muito alto, por exemplo, a radiação solar que você está exposta num limite muito alto, ou a radiação, ou qualquer outra coisa, umidade, um ambiente todo úmido, você vai receber 40% a mais sobre o seu salário de adicional de insalubridade. Esse é o grau máximo. O grau médio, então, se for média, aquela questão, 20%. E o grau mínimo é 10% sobre o salário. Então, ó, adicional de salubridade é de 40%, 20% e 10% sobre o salário, dependendo da faixa, grau máximo, médio e mínimo. E a periculosidade não, é o percentual de 30%, ele é fixo. É perigosa a atividade que exija que o trabalhador mantenha contato com explosivos, energia elétrica, inflamáveis ou radiações ionizantes. O trabalhador, então, recebe 30% a mais. Os aeroviários, basicamente, né, os mecânicos de manutenção, praticamente todos aí recebem a insalubridade. Quem trabalha lá na parte da pista, no abastecimento ou próximo da área de abastecimento, lá nas esteiras, também tem direito aí a periculosidade, 30% sobre o salário. Quem trabalha lá como recepcionista, dentro do hangar e tudo mais, aí esse já não tem direito à insalubridade, ok? O Ministério do Trabalho e Previdência Social por meio de uma perícia a cargo de um engenheiro do trabalho ou médico do trabalho, é que vai determinar aonde, né, classificar os serviços e locais considerados insalubres. Então, isso eu já disse, porque eu sei, eu já fiz pesquisa, eu sei aonde mais ou menos no aeroporto cabe pagamento de periculosidade ou de insalubridade, ok? Mas para dizer que um trabalho ele é insalubre ou perigoso, precisa ter um engenheiro do trabalho ou médico do trabalho vinculado aí ao Ministério do Trabalho e Emprego, que vá lá e faça um laudo, né, um laudo de avaliação daquelas condições de trabalho. Acidente de trabalho. É considerado acidente de trabalho o que são de dois tipos aqui básico, tá? Típico e de trajeto. Acidente de trabalho, ele é considerado aquele que ocorre no exercício da atividade profissional a serviço da empresa. Então, esse é o típico. Estou exercendo minha atividade lá e cortei o dedo com a guilhotina. No trajeto de casa, trabalho, casa, também é o acidente de trabalho considerado de trajeto. E a terceira questão é a doença profissional adquirida, né, produzida ou desencadeada pelo exercício de trabalho peculiar a determinada atividade, provocando uma lesão corporal. Esforço repetitivo ou muito peso e aí causa uma lesão na coluna, ambiente insalubre onde eu estou aspirando frequentemente gases tóxicos e isso pode me acarretar uma doença pulmonar futura, isso também é considerado um acidente de trabalho decorrente de uma doença, né, gerada pelo meu tipo de trabalho. A concessão do auxílio doença acidentário, ele não exige um tempo mínimo de contribuição. Então, eu entrei, aconteceu um acidente de trabalho, eu tenho o direito de receber o auxílio doença. Responsabilidade em caso de acidente de trabalho. Aí fica um pouco mais complexo. Basicamente, pessoal, vai ter que ser decidido diante de um caso concreto, lá pelo juiz do trabalho, tá? Então, aconteceu um acidente, que eu considero um acidente de trabalho. E aí? O empregador está obrigado a me ressarcir esse valor, mas eu não observei as normas que ele determinou, eu descumpri, eu fui negligente, em que nível, qual o valor que eu vou receber?
isso é bastante complicado e vai ter que ser decidido pelo juiz do trabalho. Mas assim, a Constituição ela traz uma responsabilidade subjetiva. Ela diz que o empregador ele é responsável, está obrigado a, a indenizar o empregado, indenização, né, pecuniária aí, ou pagar por um período uma indenização, quando incorrer em dolo ou culpa. Ou seja, ele concorreu para que aquilo acontecesse. Agora, já o Código Civil, uma legislação infraconstitucional, então, em regra, todas as leis devem cumprir o que está na Constituição. Então, o correto seria a gente seguir o que está na Constituição nesse caso. Mas, assim, a legislação infraconstitucional, aí, o Código Civil, ele diz que, independente de culpa, a responsabilidade é objetiva, em razão da atividade normalmente desenvolvida pelo autor, ele já caberia indenização, ou seja, olha, a empresa exerce uma atividade com um lucro e, independente de culpa dessa empresa, se ocorre um acidente de trabalho, ela tem que pagar, ok? Então, a gente tem esse caso aí, mas vai acabar sendo decidido lá pelo juiz do trabalho. Portanto, o acidente de trabalho por si só é insuficiente para gerar obrigação indenizatória ao empregador. Lá o juiz é que vai dizer. Benefícios. O acidentado, o empregado, então, ele tem alguns direitos, né? O segurado, então, o empregado, ele tem direito ao auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente. Caso for verificado em juízo, poderá receber indenização por danos materiais e morais do empregador que tiver agido com um dolo ou culpa, que foi o que a gente estava falando agora, né? O dependente tem direito, em caso de óbito, de uma pensão por morte, e o segurado dependente tem direito a um serviço social e reabilitação profissional também. O auxílio-doença decorrente de acidente de trabalho garante ao trabalhador uma estabilidade provisória de 1 ano após o seu retorno. Então, aconteceu um acidente de trabalho, eu recebi o auxílio-doença, me reabilitei e voltei para o trabalho, o meu empregador ele não pode me demitir por pelo menos durante 1 ano, 12 meses. O custeio. A Constituição Federal prevê que o seguro contra acidentes do trabalho fica a cargo do empregador, sem prejuízo à indenização, caso seja comprovado que agiu de forma a colaborar para o incidente, dolo ou culpa. Então, ela prevê que o seguro contra acidente de trabalho fica a cargo do empregador, né? O empregador que paga um seguro. O percentual de contribuição feito pelo empregador à Previdência irá variar com o tipo de empresa e a atividade que exerce. Se o risco for maior, né, o percentual é maior. Ok, encerramos aqui essa aula. Nos vemos na próxima.